Rádio Café. Vamos lá. 8h33 aqui no nosso Rádio Café. A gente falou muito sobre saúde hoje. Eu quero falar agora sobre doenças respiratórias. A gente está recebendo aqui a equipe da Imunes, a minha amiga Letícia e também o doutor Felipe para conversar um pouquinho com a gente. Letícia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer imenso estar aqui novamente trazendo informações. Doutor Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui. Bom dia aos ouvintes. Obrigado por estar aqui de novo com vocês. Doutor, a gente está vivendo esse calorão danado, tem mais uma onda de calor agora que vai até domingo, no mínimo. Como é que a gente faz para se cuidar? Porque tem muita gente que pensa que doença respiratória dá só no inverno. E esse calorão todo, esse verão exacerbado, tem mostrado exatamente o contrário, né? Que também essas doenças respiratórias estão presentes no verão, né? Quais são essas doenças que estão mais presentes hoje? Então, Gui, as doenças elas estão presentes o ano todo, como você mesmo colocou, né? Existem algumas situações que favorecem a disseminação das doenças de um jeito ou de outro. E nesse calorão, assim, principalmente a nossa via aérea fica muito alterada, né? A própria rinite, que não é uma doença infecciosa, mas é uma doença respiratória, o nariz fica completamente congestionado, a gente usa muito ar-condicionado, então essa mudança de um ambiente quente para um lugar com ar-condicionado causa muito sintoma, nariz trancado, vai acumulando secreção, e isso favorece o aparecimento, por exemplo, da sinusite, né? Isso pode acontecer por conta do uso demasiado do ar-condicionado, que não tem como ficar sem, né? Mas isso resseca a nossa via aérea e acaba causando esses sintomas assim que são bem desconfortáveis. O senhor tocou numa ferida minha e da Daia, por exemplo, né? Como a gente trabalha com a voz, a sinusite ela é um mal quase que semanal. Como é que a gente faz para prevenir isso? Porque a gente recebeu um entrevistado agora há pouco, as vereadoras disseram, a gente pode ficar aqui agora pela manhã por conta do ar-condicionado, porque lá fora está muito quente, a gente já passa dos 30 graus, e aí você entra em ambientes fechados, na temperatura aí de 22, 23. Como é que o corpo pode aguentar tudo isso? Eu acho que é o grande ponto, né? Claro, o grande segredo é a hidratação, né? Por todas as vias a gente fala. Tomar água é muito importante, mas a hidratação do nariz também pode ser feita, né? A própria solução fisiológica, com soro fisiológico em spray, é excelente, né? Ele vai umidificar, fluidificar as secreções, aliviar um pouco de obstrução nasal, ajudar a eliminar as secreções que vão se acumulando por ali. E isso diminui muito já a chance de formar atacar a rinite, formar uma sinusite, uma infecção viral, bacteriana. Hidratação é a chave para o começo assim, de todas essas prevenções, eu diria. A gente tem muitos pais que nos ouvem nesse momento, doutor, e eu gostaria também que o senhor pudesse trazer uma dica para os pais. Porque as crianças não têm muita noção e às vezes nem o cuidado que nós adultos temos. O que o pai pode fazer para prevenir isso nos seus filhos? Certo. Ainda sobre o ar-condicionado, desculpa te interromper, Gui. Eu sei que está muito quente, mas o ar não precisa estar lá no 14, 15, 16 no mínimo, né? A gente tem a vontade, você chega no lugar fechado, vai ligar o ar-condicionado e já taca lá no mais frio que tem. Mas às vezes você vai ficar horas dentro daquele ambiente. Então, se colocar o ar-condicionado 20, 22, muitas vezes ele já é suficiente e ele não vai ressecar tanto a tua via aérea. E existe o umidificador de ar também que pode ser utilizado, né? Num período que precisa mais do ar-condicionado, você pode ligar. Hoje em dia tem uns pequenininhos, isso ajuda muito, né? Nesses casos. E criança, a gente vai falar bastante sobre isso, né, Lê? Aí entra a vacinação para várias doenças infecciosas e da via aérea, que são uma maneira excelente de prevenção. Além de cuidados básicos com a saúde, como o próprio lavar das mãos, né? Lavar as mãos é uma coisa tão simples, todo mundo consegue fazer, mas muitas vezes a gente esquece. E a criança não sabe disso, né? Então, lavar as mãos das crianças, isso é fundamental. A criança está brincando uma com a outra, às vezes uma está mais resfriada, troca o brinquedo, toca na boca, saliva, enfim, crianças, né? Então, a gente como pais, a gente pode orientar isso, estimular isso nas crianças, tomar esse cuidado também. Veja, é algo tão básico, né? E às vezes passa batido. Mas uma boa vacina ajuda a prevenir. Eu tenho um filho de 2 anos e meio e sei a diferença que isso faz na vida deles. Porém, mesmo assim, passa batido, né? Vale reforçar que tipo de vacina hoje a gente pode trazer para essa questão das doenças respiratórias, Letícia? Perfeito. Então, é muito importante a gente frisa muito isso, né, Guilherme, de estar com as vacinas em dias das crianças. A partir do nascimento, criança tem vacina. Existem vacinas específicas para evitar.
é uma prevenção, é uma proteção a mais para a criança. As vacinas pneumocócicas, que evitam a pneumonia, além da pneumonia, um pneumococo muito importante, que ela vem da família do pneumococo e evita várias doenças, como sinusite, otite, faringite, pneumonias bacterianas causadas pela família desse pneumococo. Então, existe uma gama hoje de pneumos. Começou lá com a pneumo 7, com a evolução a pneumo 10, a 15 e hoje a última que recebemos, um lançamento agora do mês de fevereiro, foi a pneumo 20, que inclui 20 principais pneumococos causadores de várias doenças. Então, é uma forma de prevenção. Essa é uma delas. Aí a gente vai falar um pouquinho também da vacina da gripe, né? Que previne, é viral. Então, o vírus da gripe, que também é uma porta de entrada, um começo para que não evolua, né? Para uma doença mais grave, como uma pneumonia. Certo. Você falou sobre a vacina da gripe, doutor, e talvez o senhor já deve ter ouvido isso milhões de vezes. Eu não estava gripado, tomei a vacina e gripei. Pode acontecer? Essa é clássica, né, Gui? Mas isso é impossível de acontecer, cara. Isso é mito, tá? A gente sabe que o vírus utilizado na vacina, ele é um vírus morto. Tanto até que a gente passa essa vacina para criança, gestante, pessoas imunossuprimidas têm indicação de fazer essa vacina. Se fosse um risco pegar da vacina, a gente jamais ia estar colocando para a população de risco. Então, pelo contrário, ela é super segura. É uma vacina que está desde, se não me engano, 2009 no programa vacinal. Tem anos aí de estudo. Então, isso tem muita eficácia e muita evidência de que isso funciona de maneira segura. O que muitas vezes acontece é que a vacina, uma vez feita, ela leva em média aí umas 2 semanas para você criar aquele anticorpo. Então, você pode pegar gripe no meio do processo, né? Por contatos, às vezes você está naquela janela que ainda não tem o sintoma, tomou a vacina e aí o vírus já estava lá, no caso, já não estava lá, manifestou. ou dias depois que você fez a vacina, você entrou em contato. É por isso que existe a campanha da vacina, que ela vem um pouco antes dos meses frios, né? Inclusive agora a gente vai iniciar mês de março, abril em diante, por conta disso, para você prevenir antes dela chegar. Mas por que eu tenho que vacinar todo ano? Perfeita pergunta. Porque os vírus se modificam anualmente. E cada ano o Ministério da Saúde Mundial, né, faz um levantamento do vírus que circulou naquele ano, naquele hemisfério, e a partir disso a Anvisa libera as novas cepas do ano seguinte. Então, porque não é todos os anos que circulam os mesmos vírus. Então, a vacina tem uma validade de 1 ano, sempre no mesmo ano que ela é produzida, ela tem o seu vencimento, e as pessoas devem fazer anual, porque ela tem uma proteção passageira. O pico máximo dela é durante esse 1 ano, após ela vai perdendo anticorpos e precisa de uma nova dose. Doutor, parece remoto, mas eu já vi pessoas morrerem de gripe, né? E às vezes por uma demora no tratar, por não ter tomado a vacina, pode acontecer de uma doença respiratória ela evoluir, ter mais complicações? Pode, a gente teve um surto de gripe A em 2009, logo antes de entrar para o calendário vacinal, 2009, isso mesmo. Que teve muita gente que morreu de gripe, né? Nem sempre é diretamente a gripe que causa, mas as complicações, né? Principalmente as populações de risco, né? Gestante, idoso, criança pequena, que o sistema imunológico não está bem formado, mas você pode, né? A diferença da gripe para o resfriado comum que são quadros respiratórios. Você fica lá com o nariz trancado, escorrendo, mas a gripe ela é muito mais toxêmica, a gente fala. É uma febre maior, é uma inflamação maior no corpo, isso pode gerar consequências, né? Pode evoluir, por exemplo, uma pneumonia, né? Pode descer para o pulmão, entre aspas. Isso vai gerando problemas respiratórios mais graves, reações inflamatórias mais extensas. Isso pode levar, junto de outras consequências, sim, a pessoa a falecer. Agora, a pandemia, ela ensinou muita coisa para a gente, mas em alguns pontos parece que nós retrocedemos. Entre eles, o entendimento dos pais, dos filhos, de manter, por exemplo, a caderneta de vacinação em dia, haja vista que havia um movimento, né, colocando em xeque as vacinas. Tem gente que estuda a vida inteira sobre o assunto e foi colocado à prova por alguém que leu uma notícia na internet. A gente precisa falar sempre sobre isso, né, Letícia? Sobre a importância de manter as vacinas em dia, até porque há um prazo de validade para elas, então realmente isso é fundamental, né?
Perfeito, Guilherme. A gente frisa muito isso, a importância da proteção, do prevenir. Uma vez que o meu filho se vacina, está com as vacinas em dia, ele protege o coleguinha também, né? A vacinação de rebanho, uma vez que ele está em dia com as suas vacinas. Então, é muito importante, existe o Sistema Único de Saúde, que possui vacinas excelentes, de ótima qualidade, com acesso à população, bem como existem as vacinas de rede privada, que são uma ampliação, são uma proteção maior do que aquilo que não se oferece na rede básica, né? Mas é fundamental, indiferente de onde que for, é estar com essas vacinas em dia, os reforços que ao longo do tempo precisa, bem como conforme a idade, se incluem vacinas pela idade, né? E o adulto, aquele adulto que não tem o conhecimento do seu histórico vacinal, o que pode ser feito a partir da vida adulta? A vacina da pneumonia é uma delas, né? Que nós não tivemos essa oportunidade vacinal, de vacinarmos lá a partir dos 2 mesinhos de idade, que é o que as crianças têm hoje. Mas esse adulto pode vacinar, inclusive reduz a quantidade de doses a partir da idade, né? Certo. Doutor, vamos falar um pouquinho ainda sobre essa questão das doenças respiratórias. Porque eu tive sinusite ano passado, tive esse ano, tive rinite, vou ter a vida inteira. Tem alguma doença que... Essas doenças, elas têm cura? Como é que funciona isso? Os quadros infecciosos, eles têm cura, né? Quando você está com uma infecção viral, que é o mais comum dos resfriados, das sinusites, elas vão durar ali, em média, numa pessoa saudável, 5, 7 dias, né? Uma sinusite bacteriana, que é a mais conhecida, aquela secreção mais purulenta, dor na face, febre, geralmente ela dura ali, é uma gripe arrastada, que acaba contaminando com bactérias, essa que a gente trata com antibiótico, vai durar ali 1 semana, 10 dias. Agora, a rinite, ela não é uma doença infecciosa, é uma doença crônica do organismo. A rinite não existe cura, mas existe controle, né? Existem exames que a gente pode fazer para diagnosticar corretamente, ver se é um quadro alérgico, ver se é um quadro não alérgico, e aí sim programar o tratamento. E às vezes existe a sinusite crônica, né? Que é uma alteração que se tem dentro da face, dentro do nariz, seja por uma alteração anatômica, algum desvio, algum bloqueio, algum pólipo nasal, alguma hipertrofia, algo acontecendo dentro da face que não deixa a fisiologia acontecer naturalmente. E aí pode ser um caso cirúrgico, né, de você corrigir a anatomia para que a pessoa consiga melhorar dos quadros, sejam eles infecciosos ou mesmo ajudar no tratamento da rinite. Então depende muito do caso, assim, Gui. O ouvinte pergunta aqui sobre essa... O senhor falou agora sobre essas anatomias, por exemplo, se ele tem um desvio de septo, isso pode influenciar numa sinusite? Com certeza. Com certeza. O desvio de septo é aquela cartilagem, o septo, perdão, é aquela cartilagem que divide o nariz ao meio. Tem a narina direita, a narina esquerda, entre elas tem uma cartilagem dividindo. Normalmente, na maioria das pessoas, ela está praticamente na linha média e a pessoa respira bem. Mas grande parte das pessoas tem essa cartilagem desviada, mais para um lado ou mais para o outro. É muito comum notar que o lado desviado é mais trancado, a narina mais trancada é o lado que está o desvio. E isso também prejudica, por exemplo, a drenagem natural das secreções do nariz. E essas secreções podem se acumular ali com mais facilidade nessa pessoa e gerar mais sinusites. Última pergunta do ouvinte. A alimentação, ela influencia nas doenças respiratórias? Posso ter mais ou menos, de acordo com o que como? Com certeza. A alimentação influencia toda a saúde, né? Então, uma alimentação balanceada, hidratação, proteínas, vegetais, vitaminas, com certeza. A imunidade fica muito mais fortalecida, né? Além disso, boas noites de sono, boa atividade física, exposição à luz solar de manhã cedinho, no final do dia, são excelentes remédios, entre aspas, para a imunidade, assim, que a gente pode fazer naturalmente. Isso tudo influencia demais na imunidade e a pessoa fica menos doente. Em resumo, uma alimentação saudável vai tornar uma vida saudável, inclusive em relação a essas doenças respiratórias. Perfeito. Importante destacar que a Imunis tem uma variedade de vacinas e também, né, o pessoal está lá para tirar dúvidas, né, Letícia? Perfeito. Então, a Imunis é localizada no edifício Policenter, sala 201. E estamos à disposição. Pode mandar sua dúvida, a foto da sua caderneta pelo nosso WhatsApp, chamar nas redes sociais, nosso Instagram. E a gente vai responder, ver o que aquela criança já fez, o que precisa ser a indicação de fazer para ter uma vida melhor, saudável, sem doenças. Dr. Felipe atende aonde para o nosso ouvinte que está perguntando aqui para a gente? Eu tenho consultório bem na frente do hospital, no Centro Médico Xanxerê. E fica na Coronel Santos Marim, 347. Bem em frente à emergência, ali no 9º andar. Perfeito. Muito obrigado pela visita. Venha mais vezes, doutor. Obrigado. Nós Obrigado, agradecemos. Letícia. Muito obrigada.
A gente conversou com a equipe da Imunes, falando um pouquinho sobre doenças respiratórias. E se você está com a vacinação atrasada, não perca tempo, passe na Imunes aqui no Policenter e tire as suas dúvidas, né? Você sabe que prevenir sempre é o melhor remédio. O Brazão junto com a gente, Marafim Móveis, Real Centro e Soncar oferecem o Rádio Café. A gente volta